Olá pessoal, hello guys, bem-vindos ao canal, welcome back to my channel. Depois de anos e anos vendo verb to be na escola, finalmente você vai aprender e superar esse momento difícil da vida. Quem não é inscrito, se inscreva e vamos deixar o like para ajudar o canal. Bom, vamos lá aprender a usar o verbo mais usado do inglês? É muito fácil esse verbo, às vezes a gente complica, mas na verdade ele é muito mais simples do que o correspondente a ele na nossa língua. Então, aqui nós temos uma frase de Shakespeare muito famosa, que é o to be or not to be. That's the question, ok? Como vocês podem ver, aqui o to be não está conjugado. Nós temos ele aqui na forma infinitiva dele, ok? Por isso é que ele está como to be, to be. Até mesmo se a gente traduzir essa frase, a gente vai ver que os verbos em português também estão em forma infinitiva deles. Ser ou não ser, eis a questão. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é exatamente sobre a base form. Base form, que é to be, ok? Que é a mesma coisa que o infinitivo do verbo. Para quem não lembra o que é o infinitivo no português, é aquela terminação do verbo, que pode ser tanto em AR, ER, IR ou R. Aqui, como é que a gente sabe que o verbo está no infinitivo? Quando a gente vê o to na frente dele, ok? Em português, como é que a gente sabe que o verbo está no infinitivo? Pela terminação dele. Então, aqui no caso é o AR e aqui no caso é o ER. Então, nós temos um verbo que tem dois equivalentes no português, ser ou estar. E como é que a gente consegue descobrir de qual que a gente está falando? Bom, pelo contexto, ok? O contexto aqui vai dizer de que verbo estamos falando. Então, no inglês, para a gente fazer o infinitivo, a gente coloca o to antes do verbo. No português, para a gente fazer o infinitivo, a gente tem que terminar ou com ER, ou com AR, ou com IR, OR. Antes da gente falar sobre a conjugação do verbo, a gente vai falar sobre uma coisa chamada pronouns. Para quem acha que isso é complicado, gente, os pronomes nada mais são do que palavras que substituem o nome. Como assim? Bom, vamos pensar aqui numa frase, ok? Por exemplo, João likes pizza. Who doesn't? Right? Então, aqui nós temos um nome, certo? Temos uma pessoa aqui, que é o João. Imagina que a gente não quer escrever João. A gente faz o quê? A gente pode substituir esse nome por um pronome, que seria o equivalente do he. So, he likes pizza. Ok? Os pronomes, eles substituem o nome. Então, vamos lá. Nós temos I, que é a mesma coisa do eu. Nós temos o you, que é a mesma coisa de tu. Temos he, que é a mesma coisa de ele. Temos she, ela, e temos it. O it é a mesma coisa de ele ou ela, só que usado para coisas ou animais. Então, aqui nós temos a primeira pessoa, a
a forma no singular, o que significa que cada um deles é apenas sobre uma pessoa. Então, depois disso, nós temos we, que é a mesma coisa de nós. Temos o you, de novo. E aqui seria o nosso voz. E nós temos o they, que serve tanto para eles quanto para elas. Nesses aqui, nós estamos falando do plural. Ok? E é mais de uma pessoa. Vamos repetir? I, you, he, she, it. We, you, they. Então, agora que a gente já sabe os pronomes, a gente vai repetir eles aqui e nós vamos colocar o verbo to be, conjugado dessa vez, ok? Então, nós temos I, you, he, she, it, we, you e o they. Eu mudei a cor para a gente poder fazer esse contraste, para ver se fica mais fácil de visualizar. O I, ele vai ser o único que vai ser diferente com relação à conjugação do verbo to be. Nós vamos falar I am. Ele vai ser o único pronome que vai ter o verbo to be conjugado dessa forma. Pro you, a gente vai ter are. You are. You are. O are, ele vai ser tanto para a segunda pessoa do singular, que é o you, como para todas as pessoas do plural. Então, a gente vai repetir isso aqui. We are. You are. E they are. Para a terceira pessoa do singular, que é o he, she e o it. It. A gente vai ter a conjugação is. Então, vai ser he is, she is, it is. Vamos lá, hein, gente? Não é nada complicado. Lembrando que no português isso é muito mais complexo. Se a gente for pensar no português aqui, como é que vai ser, né? I am vai ser eu sou ou eu estou. You are vai ser tu és ou estás. He is vai ser ele é ou ele está. She is vai ser ela é ou ela está. It is vai ser ele ou ela. É ou está. O we vai ser nós somos ou estamos. O you are vai ser vós sois ou estais. E o they are vai ser eles
né? Ou elas são ou estão. Então, vocês podem ver aqui que o verbo to be é muito mais simples no inglês do que no português, né? No português, nós temos várias terminações, uma conjugação, que aqui no verbo ser é irregular e no verbo estar é regular, mas nós temos duas conjugações de verbos diferentes. E no verbo to be, nós temos apenas 3 formas de se conjugar: am, are ou is. Então, por que a gente fala que o verbo to be, ele é um verbo irregular? Exatamente por isso. Porque, dependendo do pronome que a gente tem na frente, ele vai ter uma conjugação completamente diferente do que essa base form, essa forma base do infinitivo que nós temos aqui, ok? Vamos só fazer uma comparação. Por exemplo, aqui eu vou colocar os pronomes I, you, he, she e it. Eu vou colocar eles juntinhos porque eles são parecidos na hora da gente conjugar, ok? We, you e o they, ok? Se a gente for fazer a conjugação do verbo like, ok? Que aí, no caso, se a gente for falar de uma base form, de um infinitivo, a gente vai falar do to like, a gente conjugaria assim, ó. I like, you like, he or she or it likes, ok? Só vamos colocar um Szinho no final para dizer que é presente. We like, you like, and it and they like, ok? O que a gente pode analisar daqui é que todos eles se parecem, né? A única alteração que a gente teve foi na terceira pessoa, que a gente colocou um Szinho no final do verbo. Agora, se a gente for pensar no verbo to be conjugado, a gente vai ver am, are, pro you, is, e aqui vamos ter o are de novo para essas 3. Então, como vocês veem, é um verbo irregular porque ele é conjugado. Quando ele é conjugado, ele aparece com formas bem diferentes da original, bem diferentes da base form que a gente viu lá no início. Então, o verbo to like seria um verbo regular e o verbo to be é um verbo irregular. E aqui a gente vai escrever 2 exemplos para vocês entenderem como é que ficaria o verbo to be numa frase, ok? Como eu falei, quer dizer, eu não sei se eu falei, mas os usos do verbo to be são os mesmos usos do verbo to be no português, salvo uma outra exceção, mas basicamente é a mesma coisa, é o mesmo uso. Então, a gente vai usar aqui, no primeiro exemplo, I am Brazilian. Ok? Um dos usos do verbo to be, que é para nacionalidades. Então, eu escrevo I am Brazilian, traduzindo, eu sou brasileira. Ok? Um outro exemplo,
com outro uso do verbo to be também. Vamos botar he. He is happy. Ok? Aqui poderia ser, dependendo do contexto, ele é feliz ou ele está feliz. Certo? Uma exceção é que a gente usa normalmente o verbo to be para falar sobre idade. She is 9 years old. Ou também posso só falar she's 9. Também é o suficiente para falar sobre idade. Mas nesse caso, se a gente for traduzir, aí a gente faria a tradução como o verbo ter, né? Ela tem 9 anos de idade. Ok? Então, essa é uma exceção do verbo to be na hora da tradução, ok? Quando a gente fala sobre idade, no inglês a gente usa o verbo to be e no português, quando vamos fazer a tradução, aí a gente já não fala sobre o ser e estar. No caso, na nossa língua, para falar sobre idade, a gente usa o verbo ter, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham aprendido finalmente o verbo to be. E não esqueçam de dar aquele joinha e até o próximo vídeo.